Muito boa noite a todos, novamente. A gente está aqui, então, hoje para poder falar um pouquinho sobre a contextualização, né, da obra, então, do Aloysio Azevedo, o Cortiço, aonde hoje o pessoal de humanas, né, os professores de humanas vão colocar o seu olhar apenas de duas disciplinas, né, de história e geografia, e depois é lógico que nós teremos também os olhares das outras duas disciplinas, história, filosofia e sociologia, na próxima semana. Então, sem mais delongas aí, eu passo já a palavra para o professor Edgar, que vai dar início. Qualquer coisa a gente está à disposição, divirtam-se. Bom, boa noite a todos e a todas, aos nossos queridíssimos alunos e alunas. Eu pretendo ser breve, não sei se terei sucesso nisso, né? Mas eu preparei aqui um roteiro que o que há de mais importante a ser colocado quanto ao contexto histórico é, primeiramente, que o século XIX é um século extremamente importante e extremamente marcante, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, né? Na Europa, principalmente. Os acontecimentos que estão se dando na Europa, eles reverberam também na América Latina, ou seja, eles influenciam o que está ocorrendo na América Latina e, fundamentalmente, o que nos interessa aqui é Brasil. No século XIX, no Brasil, na questão política, por exemplo, nós temos alguns acontecimentos pontuais, e um deles, que de qualquer maneira irá estar presente nesse contexto do livro Cortiço, é a questão da Guerra do Paraguai. Né? A Guerra do Paraguai, que se dá de 1864 a 1870, ela traz uma questão muito importante e delicada, que é o papel do exército perante a corte, né? Onde o rei ele só dava importância, né? A menina dos olhos do rei era a marinha. O exército ficava meio colocado de lado. Até então, antes da guerra, esse problema não era muito percebido, digamos assim, ou pelo menos não veio à tona como um problema a ser discutido politicamente, que era o papel do exército, né, no Brasil. Bom, com a Guerra do Paraguai, o que vai acontecer é que esse exército ele percebe que ele não era, né, pelo fato do próprio imperador não ter esse olhar, esse cuidado, e a menina dos olhos ser a marinha, o que acontece é que a própria preparação desse exército era extremamente precária. Né? O Brasil teve derrotas significativas, e o que nos interessa aqui em relação à Guerra do Paraguai é a questão do lugar do escravo. Né? Muitos escravos participaram da guerra, tendo como objetivo, e isso era prometido a eles, a sua liberdade. Então, o século XIX, ele já na sua segunda metade, ele já inaugura um processo de grande transformação quando pensamos na questão política. Por que eu estou colocando essa questão? Estou colocando essa questão porque essa insatisfação pós-guerra do Paraguai por parte do Exército irá contribuir para o outro acontecimento importante, que é a proclamação da República, mas isso falaremos um pouco mais adiante. Então, é importante pensar e entender que esse Brasil em transformação, né, politicamente, ele tem o início dessa grande transformação do século XIX, que vai desembocar aí no último cartel do século XIX, dos últimos 25 anos, o período em que é elaborado essa obra, o Cortiço, ele será de fundamental importância por conta de outros acontecimentos, que é o que eu vou falar agora, que é a questão, por exemplo, econômica. O Brasil, no século XIX, né, nós estamos aí no auge da produção do café, principalmente no último cartel também, ou seja, nos últimos 25 anos aí do século XIX, é o momento em que São Paulo realmente atinge a sua maior significação, o seu poder maiormente significativo, melhor dizendo, economicamente, onde surgem os barões do café, onde a economia, que é agroexportadora, ela será também responsável pelo início de uma incipiente ainda mais, um início de uma incipiente industrialização. Bom, esses dois ingredientes eles são importantes
para a questão política. Eu costumo dizer sempre em sala de aula que política e economia eles não se separam. Aliás, se há um casamento que deu certo, é o casamento da política com a economia. Há uma grande ilusão, um grande equívoco entre as pessoas de separarem política de economia, e isso ocorre até nos dias atuais. Por que eu estou dizendo isso? Ora, a questão econômica vai colocar em cena um outro elemento, né, de grande transformação de poder político, que será os barões do café, que, por conta de uma outra questão, e aí a questão escravocrata, não podemos esquecer que o Aloysio Azevedo, ele era também um abolicionista, e a questão da libertação dos escravos, ele será mais um ingrediente, né, que irá contribuir para essa grande transformação aí da sociedade brasileira no século XIX, né, no tocante à economia, à política, à sociedade e também à cultura. Então, o que vai acontecer é que, com a libertação dos escravos, né, em 1888, já havia uma insatisfação por parte dos agricultores, né, e também essa insatisfação que eu coloquei inicialmente por parte aí do Exército. Mas é importante também deixar claro o cenário, né, o lugar desse escravo na sociedade. Porque, geralmente, as pessoas tendem a pensar que, assim que promulgada a lei que leva à libertação dos escravos, então, todos os pretos, né, todos os africanos descendentes e assim por diante, eles estavam na condição de escravo ainda, ou no próprio imaginário, né, muitas vezes as pessoas podem pensar que estão todos lá nos canaviais e assim por diante, não é isso que acontece. Nós já temos uma realidade no século XIX, para não voltar muito atrás, onde você tem vários tipos de situações de escravidão. Por exemplo, os escravos de ganho nas cidades, né? Não podemos esquecer que o século XIX também dá início a essa vida urbana. Não podemos esquecer que os barões de café, eles migram para Paulista, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Mais ou menos nesse período também. E o Rio de Janeiro também, por ser a capital, ele sente mais na pele toda essa transformação. Portanto, o que vai acontecer é que, no contexto da própria libertação dos escravos, esses escravos, muitos deles, já não estavam mais em condição de escravos, não é? Como nós pensamos. Muitos já tinham sido libertados, outros já tinham conseguido as suas alforrias, grande parte eram escravos, mas eram escravos de ganho, né, que o sujeito tinha lá 2 ou 3 escravos, esse escravo ia desempenhar alguma atividade econômica para que ele pudesse, então, ganhar o seu sustento e deixar a maior parte para o seu senhor e assim por diante. Portanto, é um contexto de grande transformação e que traz um elemento extremamente importante, que é a presença desse escravo, da africanidade na sociedade e que começa a ser pensado aí pelos nossos intelectuais. É importante nós ressaltarmos também que é um momento, aí, final do 19, início do 20, em que se começa a pensar a própria identidade brasileira. E ao contrário do que alguns possam pensar, essa identidade, a questão de pensar o que é o brasileiro, o que é a brasilidade, ela tem o seu início não em obras sociológicas, antropológicas, isso vai ocorrer por volta dos anos 20 do século seguinte, mas principalmente na literatura. São os escritores, então, os grandes literários, que começam a pensar essa questão da brasilidade. Por que eu estou colocando isso? Porque a obra, né, O Cortiço, ela justamente vai catalisar tudo isso. É esse Brasil de transformação econômica, de surgimento de uma nova elite do café, né, de uma incipiente, mas já em grande quantidade, né, uma certa urbanização, de uma incipiente industrialização que está se dando, e de um grande problema, a presença de uma sociedade, né, de uma população miscigenada. Uma população miscigenada que, por sua vez, é vista por essa elite, né, principalmente intelectual, e a elite branca, não todos, mas grande parte deles, que bebem nas teorias raciais de que essa miscigenação é um grande problema para a sociedade. Daí o porquê está colocada a questão das teorias lógico, que estará presente, como foi colocado na aula de ontem, né, no O Cortiço, que é um livro, né, que, na verdade, é uma tese científica. Ele procura, né,
provar que aquilo que está sendo colocado cientificamente, a teoria, ela se comprova ao pensar sobre essa sociedade e perceber como que o meio, né, influencia. Então, só para dar um panorama mais geral e contextualizar aí, só fazendo uma recapitulação, então nós temos na política a questão do exército insatisfeito, o exército insatisfeito vai corroborar para que viesse o golpe em 1889, né, que é protagonizado pelo exército, mas na verdade quem está por trás de tudo isso são os cafeicultores, ou seja, essa nova elite política, né? Essa nova elite política também é essa nova elite política que vai também se deparar com isso que as elites sentem e pensam como um problema, que é a miscigenação, e aí nós temos a questão da migração, né, dos imigrantes. Né? O Estado brasileiro começa a bancar a imigração de italianos, mas no contexto da obra, quem faz o papel do imigrante, quem aparece como imigrante, o símbolo do contrário do que nós somos, né? Como assim o contrário do que nós somos? Nós somos uma sociedade miscigenada, né? Uma mistura de raças, segundo as teorias raciais da época, dentro de uma hierarquia das diferentes raças inferiores, né, mais dadas aos sentimentos, às emoções e assim por diante. E por conta disso, no livro Curtiço, esse outro lado, né, esse contraponto, está na figura dos portugueses que aqui, né, que habitam aí o enredo do livro Curtiço. Então, é importante, só para concluir a minha fala, que é esse o contexto que o Luiz Azevedo ele vivencia, né? E aí eu gostaria, só para encerrar, pontuar a relação entre história e literatura, né? A ficção, ela é uma criação, né? Mas essa criação, ela não se dá a partir do nada, ela se dá a partir de um olhar, a partir de uma vivência, a partir de uma percepção, e mais ainda, tratando-se de um curtiço, ele se dá também com base em referências científicas. Então, eu não escrevo apenas uma história ficcional para divertir e entreter, eu escrevo uma história ficcional também para divertir e entreter, claro, de certo ponto. O Luiz Azevedo é um dos primeiros que procura viver da própria da escritura dos seus livros, das suas obras, mas acima de entreter ou ganhar dinheiro, é uma maneira também de pensar, refletir a própria sociedade brasileira, né? E a partir daí que ele cria esses personagens que poderiam ser qualquer um daquela época, né? Por isso que a ênfase não é necessariamente neste ou naquele personagem, mas sim numa situação de cortiço, numa situação social onde é colocada, né, para parte das elites como uma situação de degeneração por conta dessa mistura, dessa miscigenação. Daí a relevância de pensarmos a imigração e daí pensarmos também que a literatura, né, como eu já disse, ela é a primeira, né? São os escritores que começam a pensar. Então, isso que, para eles, nesse período, é um problema, né? Que é a mistura, a miscigenação, que é esse século XIX aí, dos anos 90, né, em que se dá a obra, a construção da obra, que nos apresenta na obra O Curtiço, né, que aquele curtiço não é apenas uma situação singular. É como se o Brasil estivesse representado, o problema da miscigenação, as questões econômicas, a questão da migração, estivesse todo ele ali, representado naquele ambiente do curtiço. E aí eu gostaria de encerrar minha fala dizendo, por isso que o curtiço, muito mais do que um espaço, ele é o próprio protagonista da obra. Tá certo. Boa noite, pessoal. Saudade dos alunos. E aproveitando a fala do nosso amigo, professor Edgar, que muito bem falado. Obrigado. E aproveitando falar desse contexto também que ele disse sobre o cortiço, que na realidade social, né? Então o autor, ele deixa muito claro na obra quando ele fala desse grande problema social, né? Que é o crescimento desordenado no Rio de Janeiro, que na época que era a capital do Brasil, né, no final do século XIX, e neste momento nós tínhamos um grande surto migratório. Muitas pessoas vinham procurar, né, vinham para esse estado, e elas não tinham de viver. Então aí
aonde começava a surgir os primeiros, né, focos dos cortiços, né, que eu posso, assim, que eu falo que seriam os embriões, né, das comunidades hoje, né, para falar assim, das comunidades da favela, né, que seriam os embriões. Então, assim, que nesse momento, um pouquinho, em 1897, foi aonde, para falar um pouquinho sobre só o surgimento, né, das favelas nesse momento, foi onde surgiu, em 1997, cerca de 20 mil soldados, né, que eles haviam retornado ao Rio de Janeiro após a Guerra do Canudo, foi onde eles começaram a vir e se colocarem nesses morros, né, um primeiro morro que foi habitado foi o Morro da Província, né, e então, os cortiços e as favelas, né, e também não deixar de falar também da questão do trabalho braçal, né, que uma vez a vila, o cortiço, era de trabalhadores, né, tinha as lavadeiras, que tinha o pessoal que trabalhava na pedreira, então a gente não pode deixar de ver esse fato do trabalho, né, na obra, né, e onde surgia ali uma nova classe social, onde de um lado eu tinha a burguesia, né, que eles eram donos do meio de produção, e do outro lado eu tinha a classe pobre, que eram os proletariados, né, onde ali começa a desenvolver-se um espaço urbano, onde cria-se a indústria no meio rural, que é uma área longe da cidade, né, que ali em torno dessa área, os trabalhadores para vir para trabalhar na indústria, eles vão se deslocando ali nessa área no meio rural. E aí tem um espaço urbano, né, que a gente não pode deixar de ver essa diferença, né? De um lado, nós temos o sobrado, onde tem a cultura e os costumes europeus, tem né, a festa europeia, os costumes europeus, e o muro separa do outro lado, nós temos o povo, né, a classe pobre ali, com seus costumes, com as suas danças, né? E essa diferença da desigualdade social. Ontem a professora Ana deixou bem claro, né, deu um exemplo sobre a favela de Heliópolis e o Morumbi, né? Então a gente vê um pouco dessa diferença também, né? Esses costumes, essa cultura europeia, né? E no mesmo espaço ali, nesse mesmo desenvolvimento de espaço. E esse desenvolvimento, ele acaba trazendo um monte de coisas, tipo, por exemplo, brigas, né? As pessoas, vai se desenvolvendo, as pessoas vivendo naquele meio que está propício a eles ali a degradação, né? Então, ela vai se desenvolvendo nisso, né? E a gente também não pode deixar de falar também da questão da mulher, né? No caso, que as mulheres eram muito exploradas, elas só tinham valores, assim, sexualmente, só tinham valores para o trabalho, né? Então, essa é a minha fala aqui, que a gente está colocando aqui a questão social, a diferença social, a questão do trabalho braçal, a questão das mulheres, tá bom? Aí agora eu passo a palavra ao professor Paulo. Legal, Gi, obrigado. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco a contextualização a partir, então, dessas questões sociais, mas falando um pouquinho também, assim, o livro, ele foi lançado, ele é um livro de 1890, mas ele foi escrito antes disso, né? Então, quando ele foi escrito, né, o período de escrita do livro não era ainda de um Brasil que era considerado já como Brasil República, que foi feita a proclamação da República em 1889. Quer dizer, a gente tem dois grandes eventos aí, né? Temos em 1888 a abolição da escravatura, e em 1889 a gente tem a proclamação da República. O livro ele foi escrito antes disso, mas ele foi lançado nesse período. Ou seja, já se vivia um período de transição em relação à abolição da escravatura, um período de transição aonde já estava assim em vista uma república. E o que é a república em si? Né? A república ela é um sistema, ela é a coisa pública, aonde, em tese, deve-se atender todos, os direitos de todos. Né? E pegando um pouquinho da questão dessa fase de transição, esse período transitório,
E o processo de urbanização que a gente tem no nosso, no Botafogo, que fica lá no Rio de Janeiro, a gente tem duas coisas que são importantes a gente dizer. Primeira coisa, o comércio, bem como as elites que moravam em Botafogo, moravam na praia, moravam próximas ao mar. Moravam próximas, então, ali existia o comércio e existiam as elites que estavam ali bem próximas à chamada orla, né, marítima. E, realmente, nesse período, começou-se a haver, inclusive, com o processo de urbanização, uma grande concentração de pessoas, de trabalhadores, que acabaram também buscando entrar meio que para o interior desse Botafogo, ficando, portanto, além daquilo que se tinha de comércio e de residências dos mais abastados, seguindo as linhas dos bondes. As linhas dos bondes, que eram ainda naquela época puxadas por animais, elas iam para o interior desse Botafogo, que é onde estavam, então, se instalando certas populações, estavam ali, então, residindo funcionários públicos, estavam ali residindo bancários. Pessoal, eu disse bancários. Bancários não são necessariamente pessoas que têm uma condição, um padrão X de vida que pode ser considerado de elite. Os bancários, eles trabalham para os banqueiros. E aí sim a gente tem nos banqueiros uma classe que é mais abastada, sem sombra de dúvida. Artesãos, dentre outros, né, trabalhadores que estavam ali, então, começando a povoar esse interior do Botafogo. E essas pessoas, elas viviam, elas construíam, elas então moravam nisso que nós entendemos que é o chamado cortiço. Veja, o cortiço, ele está de costas, aliás, está nas costas da sociedade mais abastada e do comércio mais privilegiado. Existe essa divisão territorial de quem mora num local onde nós temos elites e pessoas que moram em periferias, pessoas que moram em locais que são mais afastados dos grandes centros, pessoas que moram afastados dos bairros mais elitizados. E por que não tão afastados, falando aí do Botafogo, falando dessa realidade do cortiço? Essas pessoas, elas também trabalhavam para esses outros, essa população que tem mais dinheiro. As lavadeiras, por exemplo, elas trabalhavam também para essas pessoas que têm mais dinheiro. As pessoas, elas trabalhavam e ganhavam o seu dinheiro para aqueles que tinham essa condição melhor, né? Estavam numa classe social maior, portanto, tem mais dinheiro, tem mais status, tem mais posses, e eles usam do serviço dessas, vamos colocar aqui bem entre aspas, né, minorias, para poder, então, fazer com que eles venham fazer o que eles não colocam à mão, né? Eles não ficavam, por exemplo, né, lavando louça. Eles não ficavam, por exemplo, lavando roupa. Eles tinham certos serviços que eles não faziam, assim como hoje. Hoje a gente vê no Rio de Janeiro bairros que são mais abastados, pessoas que têm uma condição financeira melhor, e a população que vive próximo desse entorno trabalha nas residências desses que têm um poder aquisitivo maior, geralmente fazendo faxina, fazendo algum trabalho de manutenção, algum tipo de serviço, mão na massa mesmo, que as pessoas que têm mais dinheiro não fazem. As pessoas que elas têm uma condição mais
privilegiada, não querem fazer. E olha, a gente vem falar aqui, colocando um pouquinho da obra, então, do Aloysio Azevedo, no que diz respeito à igualdade, né? Se a gente fala de república, que era, inclusive, né, aquilo que se teria logo depois aí, já no lançamento dessa obra, um ano depois, já estávamos vivendo uma república. Uma república, ela pressupõe também igualdade. Aonde que está a igualdade em direitos daqueles que estão no cortiço e dos que moram na orla da praia? Aonde que está a equidade? E aqui me permite explicar de uma forma bem simples e rápida a equidade. Equidade é quando você tem a mesma oportunidade que a pessoa de uma outra classe social. A oportunidade que você tem é a mesma oportunidade que o outro. Exemplo, todos vocês têm a mesma oportunidade de entrarem na USP, porque o ensino que vocês têm do poder público é igualzinho o ensino que o Colégio Rio Branco tem. Isso é uma grande mentira, pessoal. É uma grande mentira. Nós falamos de equidade, mas nós vivemos uma mentira no que diz respeito a essas igualdades. As igualdades, elas estão em um discurso, e um discurso que é perigoso em algumas situações. Porque, veja, é bonito, também aqui entre aspas, a gente ouvir, por exemplo, pessoas dizendo, e veja, por favor, entendam o que eu vou falar para vocês. Pessoas dizendo que como é bom saber que você tem a sua casinha para morar na favela onde você está. Não, mas não é favela, é comunidade. Comunidade é um jeito mais bonito de falar. Comunidade é um jeito mais bonito de falar. Porém, eles usam de um discurso, e quem? Eles quem? Esses que têm uma classe social e uma condição de poder vender para vocês os sonhos de vocês, que são os sonhos que alimentam o capitalismo, eles falam para vocês que é importante que você se sinta pertencente ao lugar que você mora. É importante que você tenha orgulho de estar onde você está. Não tem coisa melhor do que você se reconhecer e você ficar feliz por você ter onde morar. Seria bonito isso se dentro da equidade você tivesse a oportunidade de morar onde ele mora e ele tivesse a oportunidade e escolhesse viver aonde você vive. Mas não é assim que acontece. Veja, quando a gente retrata o cortiço, a gente retrata, com o perdão da palavra, a escória da sociedade. A gente retrata a mulher objetificada. A gente retrata as pessoas que bebem. A gente retrata os pretos que vivem nas periferias. A gente retrata a ausência do poder e do cuidado público sobre as pessoas que trabalham, inclusive para aqueles que muitas vezes estão se beneficiando desse próprio poder público. A gente fala de tudo aquilo que a gente vê num Brasil muito recente. E aí eu não queria falar somente de Rio de Janeiro. Pensa você na desigualdade que você vê todos os dias. Pensa você em tudo aquilo que você entende que falta para você em oportunidades, em condições, em emprego, em saúde, em melhoria do ensino público, em melhoria de moradia. Estavam até brincando aqui em serviço de internet. É um emaranhado de gato. Gente, eu vou falar isso na condição de pobre que eu sou. Pobre adora consumir internet, pobre adora consumir TV a cabo, sempre no gato. Pobre adora aquilo que teoricamente deixa ele entretido. E sabe por que adora isso? Eu estou falando do cortiço.
Eu estou falando daqueles que são menos favorecidos. Eu estou falando de minorias. Eu estou falando de pessoas que, dentro do livro, acabam tendo cenas em que, em algumas situações, até embrulha o estômago da gente ler o que está acontecendo ali. A gente está falando de coisas que a maioria das pessoas não querem ver. E isso é desde antes de 1890. E acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. Precisamos ter voz. Precisamos buscar entender aquilo que nós estamos tendo de verdade, de direitos. Precisamos entender como exercemos os nossos direitos. Não adianta. Aqui você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode não querer falar de política, você pode não querer opinar em relação a nenhum tipo de discurso político, você pode não ter nenhum tipo de partido. Me desculpa, você é um ser político, goste ou não, queira ou não. A política e a sua função política está em você enquanto cidadão. Você pode não gostar, você pode não querer falar, você pode não ter, de repente, alguma opinião formada a respeito de um ou outro assunto, de uma determinada situação, de uma determinada fala, de uma condição que foi passada para você. A gente nunca sabe de tudo. A gente não precisa, na verdade, nesse aspecto, saber de tudo, e aqui eu não vou entrar em questões mais de informação, que senão a gente entra em globalização, e não é, a gente sai do foco do livro. Mas a gente precisa entender que é importante nós darmos razão ao que se fala. E não é razão no sentido de concordar ou não com o que se está sendo dito. Quando a gente fala de razão, nós estamos falando que é importante que nós deixemos um pouco de lado o discurso que emociona, o discurso emotivo, o discurso que vai fazer com que o seu coração venha bater mais forte, porque a pessoa que nunca nasceu em um local onde não bate luz do sol o dia todo, aonde nunca sentiu o cheiro do mofo, do úmido, daquilo que incomoda a gente, chegue para você e fale que você tem que ter orgulho de onde você nasceu, que você tem que valorizar aquilo que você é, que você tem que chegar e de verdade se sentir pertencente àquilo que você vive no seu dia a dia. E eu não estou dizendo que você tenha que fazer o contrário também. Eu estou dizendo que esse discurso, ele é um discurso que te engana. Ele é um discurso que, por trás, se for somente isso, ele simplesmente coloca você no lugar onde que você está e você se conforma com isso. Nós estamos falando de conformismo. Nós estamos falando que não tem problema eu levantar 4 horas da manhã e pegar o trem lotado, o metrô lotado, os ônibus lotados, nessa época de Covid, de pandemia, para poder trabalhar em locais que são necessariamente afastados da onde a gente mora. E, por favor, entendam o que eu vou dizer aqui. E a gente ainda achar que isso é suficiente e dar graças a Deus que está tendo um trabalho. Sim, graças a Deus que está tendo um trabalho. Mas, veja, isso de fato é justo com essa população? É justo você ser tratado porque, vamos ser sinceros aqui, ensino médio, vamos ser sinceros aqui, quando você pega o metrô, desculpa, eu também pego. A gente é gado. Igualzinho. É um local que divide a boiada que vai e outro local que divide a boiada que vem. Na hora de entrar naquela lata de sardinha dos trens, você não entra, você é jogado.
você é empurrado, você é desvalorizado enquanto ser humano. Muitos, e vou ser bem sincero aqui, muitas e tantas são abusadas. Mas sabe o que você tem que ter? Orgulho de onde você nasceu, orgulho de onde você é. Toma como pertencimento isso em nome de Jesus. Ensino médio, vamos ser sinceros. O cortiço, ele esfrega na nossa cara o que nós precisamos fazer para que nós possamos, de fato, exercer os nossos direitos e não deixarmos que ninguém queira tomá-los de nós, que ninguém fale por nós, que ninguém faça por nós aquilo que é a nossa responsabilidade. E eu também não estou dizendo aqui, por favor, não vamos pensar que esse discurso é o discurso onde, nossa, mudou a minha vida, porque não mudou, não. Quando você desligar a internet, você vai estar no mesmo lugar, você vai estar vivendo os mesmos problemas, fazendo as mesmas coisas e tendo as mesmas dificuldades. Mas você tem que ter estudo, você tem que ter leitura, você tem que ter interpretação do seu cotidiano, você tem que ter, sim, projeto de vida, você tem que errar, você tem que cair, você tem que saber levantar, mas você precisa saber quais são os seus direitos. E isso não é só história, não é só geografia, não é só toda a parte de linguagens e códigos, isso é ser cidadão. Mas vamos ser sinceros aqui, nós, enquanto professores, a gente não vai ver isso. Porque o que nós fazemos aqui com vocês é a gente poder falar de alcançar habilidades. E as competências, elas vêm depois. Acredita no que você está lendo. Não é para acreditar em mim, não. Acredita naquilo que os seus olhos estão vendo. Acredita na sua interpretação de mundo. Acredita que você não precisa deixar ninguém falar para você o que você tem que fazer. Entenda a sua responsabilidade enquanto cidadão e busque fazer isso. Porque senão, a gente vai começar a ver e viver ainda mais questões que estão relacionadas, por exemplo, à morte de pessoas, ao estupro de crianças. A gente vai começar a ver nas notícias, gozado, acho que a gente já está vendo isso. Só mudou o nome. Existem tantas e tantas situações que acontecem no cortiço, de tantas outras formas diferentes, e para muitos, a gente se sente confortado, olha o sentimento aí, porque deixou de ser cortiço e virou vila. Ensino médio, ensino médio. Façam valer aquilo que vocês estudam, o que vocês leem. Isso é você ser cidadão. E isso é você entender o cortiço. Isso é você buscar fazer com que as coisas, de fato, elas tenham... formem a sua consciência. Façam-se razão para você conseguir, de fato, interpretar o mundo no qual você vive. Ok? Galera, não vou me estender. Era isso que eu tinha para dizer. A gente sempre, todos nós aqui professores, nós sempre estaremos à disposição de vocês. Todos, sem exceção aqui. Façam valer isso. Façam valer isso, e não pelo fato de nós sabermos, pelo fato de vocês conhecerem realidades que às vezes nós não conhecemos. Ensina para a gente também. Quando acontece isso, a gente é mais forte. E a gente sendo mais forte, aí a gente consegue mais. Não estou prometendo casa em Morumbi, não estou prometendo carro do ano, não estou falando nada disso. Estou falando de respeito. A gente é mais respeitado e a gente é mais valorizado
sem ter que ficar dependendo somente daquilo que venha, de repente, a ser, em algum momento, o auxílio emergencial que o governo dá quando quer, dá quanto quer e dá se quiser. Vamos buscar estudar de verdade para a gente poder fortalecer o nosso trabalho enquanto cidadãos e fazer valer os nossos direitos. Ok? É isso aí. Obrigado, pessoal. Bem, eu vou colaborar aqui só fazendo a leitura de alguns comentários. A gente ainda tem um tempinho de aula. Para semear a discórdia, eu e a Lorena, a gente está interagindo aqui, nós colocamos 2 letras de música, né? Enquanto o Paulo falava de lata de sardinha, na minha cabeça eu ouvi o Rapa, né, cantando aqui. E aí eu lembrei daquele trecho, né, de Rol do Cotidiano, em que ele fala: o espaço é curto, quase um curral, da mochila amassada, uma quentinha abafada. O meu troco é pouco, é quase nada. E aí a Lorena colocou um trecho bastante conhecido também, de outra música, né, que diz: o que eu quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência de que o pobre tem o seu lugar. E aí ela coloca a questão: qual é o lugar do pobre? Né? É um lugar que ele ocupa? É um lugar que colocam ele fica? Qual é esse lugar? Então eu gostaria que vocês interagissem, alunos, não só no chat, mas se está com vergonha aí de abrir o vídeo, abre só o som, fala com a gente está aqui. São os mesmos professores diante da suspensão das aulas, tá? A diferença é só que a gente está pelo vídeo, mas são os mesmos, tá? Oi, Jace, eu sei que eu não deveria estar aqui, eu fiquei curiosa. Como sempre eu estou num lugar que eu não deveria? Jamais, nunca é o lugar onde você não deveria estar. Eu tô. Então, na minha opinião, assim, eu peguei só um trechinho, porque estava ocupado, né? Na minha opinião, eu acho que o pobre não tem um lugar dele. O pobre ele pode ir para o lugar que ele quiser, aonde ele quiser. Porque se você... Só que a sociedade impõe que o pobre ele tem que ficar na miséria. Ele ficar no lugar que ele nasceu, ele não pode ter conquistas. Esse é uma das grandes dificuldades. Muita gente se conforma com isso. Por se conformar, acaba não mudando o estilo de vida. É a minha opinião. Gostaria que os professores de humanas que acabaram dando essa aula comentassem um pouco sobre o que o Gabriel falou. Não sei se vocês conseguiram pegar. Em resumo, ela colocou essa questão do não conformismo, né, de que o jovem ele não precisa se conformar com o lugar que ele é colocado, né, o pobre ele não precisa se conformar com isso. Ele precisa saber se mexer. Isso me lembra bastante uma certa live aí, há 2 semanas atrás, que falava de projeto de vida, né, alguma coisa nesse sentido. Nossas crianças do ensino médio aqui, a Isabela fez 2 grandes comentários aqui, vou ler para vocês. As pessoas com o maior poder colocam em nossas mentes que o nosso lugar é o buraco e que não podemos sair dele. Devemos permanecer ali, pois sair desse lugar é ruim para nós, porque vamos sair do nosso conforto. E isso é péssimo para eles, pois geraria uma nova revolução. E aí ela continua embaixo. Em direito brasileiro, grande parte das pessoas que moram em comunidade não sabe os seus direitos básicos, tanto no campo jurídico quanto nos campos mais pessoais. Quem sabe disso é porque procura, mantém-se informado do que acontece dentro e fora do nosso ambiente. E aí eu queria perguntar para vocês, nesse contexto que a Isabela colocou, a mídia tem qual papel? Isso me lembra aquela questão de pão e circo, né? De oferecer o auxílio emergencial e uma internetzinha mequetrefe para a gente se distrair. Comentem. Olha, eu não fechei meu microfone à toa, é para vocês comentarem, tá? Eu acho que vale a pena a gente, além daquilo que a Jace está colocando, né, a gente pensar da seguinte forma: vamos olhar aquilo que nós somos, onde você está e o que você é. Além, né, lógico, daquilo que muito provavelmente o
professor Rogério de Filosofia vai falar na próxima aula, né? Quem é você, o que você questões filosóficas e outras tantas que vão surgir a partir desses questionamentos. Mas você, de fato, se conforma de estar vivendo o que você está vivendo? Tá bom para você assim? Ou você quer mais? Se tiver bom, olha o que você tem de vida ainda e tudo o que você tem para poder fazer. E eu não estou nem falando de conquistar, que não vamos ficar, né? Tudo que você tem que fazer ainda na vida. Se não tá bom, olha o que você já precisou passar lá atrás. E com base nisso, o que você acha que você pode fazer de melhor? Mas você está no seu lugar? Ô, Paulo. Só antes Oi. do Edgar entrar, vou colocar mais fogo aqui, que a Andressa fez uma pergunta que tem a ver com o que o Paulo falou. Ela perguntou, então, a partir do momento em que nós questionamos, nós já deixamos de nos conformar? É o caminho, né? Acho que é a primeira centelha, né? Posso comentar? Então, eu gostaria de pontuar algumas questões que o Paulo acabou tocando. E aí, já que o aulão é justamente sobre essa questão do contexto histórico, né? É muito difícil entender a nossa república, a maior parte dos brasileiros, por desconhecer o processo em que se dá a república. A república foi um golpe. Alguém pode até estranhar, por que foi um golpe? Foi uma quartelada, né? Meia dúzia aí de pessoas do exército, apoiado por essa elite de cafeicultores, barões do café, e aí é preciso que fique claro, porque para nós soa muito estranho. Nossa república é uma república anêmica, né? Onde não há participação do povo, porque é uma república proclamada por uma elite que, por mais que parte dela, principalmente a paulista, os barões do café, elas vão passando por um processo de emburguesamento, mas não há aquela burguesia clássica europeia. Portanto, tem um caráter totalmente aristocrático, e o que eles querem é chegar ao poder, né? E eu coloquei como um dos elementos aí, e que foi colocado aqui na aula, a questão da libertação dos escravos, e todo esse processo, né, de libertação, na prática, quando chega final do 19, ou mesmo a proclamação, você não tem, praticamente, pela própria lógica dinâmica da economia em si, já mergulhando no capitalismo, já passando por um processo de industrialização, você não tem mais a lógica da mão de obra escrava como sendo um elemento necessário para essa economia. E aí que vem a questão que nos pega. Primeiro, então, a República não foi uma revolução, porque ela não é feita em nome do povo, ok? Povo, quem é o povo? Ninguém sabe o que é o povo está se formando, o povo quem é? O povo é essa grande massa de marginalizados. Então, essa grande massa de escravos, que já não são mais escravos, que são escravos de ganhos ou não, é essa grande massa de marginalizados que vai fazer os trabalhos secundários, né? Que é apresentado no Curtiço, porque pela própria lógica de uma sociedade escravocrata, trabalho pesado, esse tipo de trabalho seria trabalho pesado, e não é trabalho de branco, é trabalho de escravo. Portanto, o escravo não existe mais. Não, o escravo foi liberto, mas ele não se tornou, ele não ganhou a condição de cidadão. Ele não se torna cidadão. A República foi proclamada, mas a República não foi proclamada pelo povo e em nome do povo, para que se exercesse a cidadania e que todos fossem livres e tivesse, então, o direito a ser cidadão. É essa coisa disforme, na verdade, esse Frankenstein, né, que acaba assim montando na nossa República, que até hoje nós carregamos, que é essa ideia de que essa elite que fez a República, ela que se apropria do Estado, não é? Ela que se diz capaz de administrar o Estado e falar em nome dessa grande massa que ela sempre marginalizou. Então, isso é tão verdade, porque essa mesma elite que proclama a República em nome do povo, mas é em nome dela, que o que ela queria era chegar ao poder para viabilizar os negócios da economia, ou seja, da exportação do café e assim por diante, é ela mesma que não quer aquela mão de obra que foi recentemente liberta para trabalhar nos cafezais.
Então eu vou trazer os brancos para clarear a nação. Era essa a ideia. Né? Então, é essa grande massa que até hoje estão nas periferias. Não é? O muro que existia entre o senhor de escravo, ou seja, entre a senzala e a Casa Grande, está na favela de Heliópolis. Está entre o Cortiço e o Sobrado. E é isso que as pessoas não conseguem perceber. Por isso que as elites têm essa fala. Ou seja, e até uma outra questão que o Paulo estava colocando sobre as questões extremas, né, que chega a embrulhar o estômago na hora do livro, de que a gente lê o livro e vê determinadas situações, é também a questão da naturalização da miséria, da fome, da desigualdade. A gente se acostuma, como diria Clarice Lispector, né? Num determinado conto, onde um casal chega para uma de mel, e aí, de repente, ele é proibido de usar uma parte da praia, fica só uma outra parte. Daqui a pouco ele é proibido de ir à praia, aí eles só ficam no quarto. Daqui a pouco eles são proibidos de abrir a janela, aí eles não abrem mais, e a gente vai se acostumando, a gente vai aceitando. Então, é necessário, só para terminar minha fala, o que é a República Capenga não é porque o povo brasileiro é corrupto por natureza, esse discurso idiota da elite, paulista principalmente, criado a partir do discurso do Sérgio Barco de Holanda, em Raízes do Brasil, né? E aí eu estou sendo talvez um pouco acadêmico demais, é isso que está no senso comum e que as pessoas nem sabem que quem é, de repente, Raízes do Brasil, essa obra, Sérgio Barco de Holanda, etc., mas ele carrega essa maneira de pensar e interpretar a si mesmo. E aí está o nosso grande problema. Eu vou ler só mais os comentários que chegaram agora, porque eu achei importante. A gente já está aí no finalzinho do nosso tempo, né? E aí eu passo para vocês finalizarem como vocês acharem melhor. Deixa eu achar aqui. A Renata, do primeiro A, comentou que a mídia está aí para nos informar, mas como isso não seria benéfico para a população mais rica, os pobres, né, passariam a ter consciência de seus direitos expostos na TV, e isso seria incômodo para eles. Então, fica meio implícito que na consciência dela, a mídia não está fazendo seu papel necessário aí de informar. A Andriele, do 2B, colocou aqui sobre falar, questionar, protestar pelos nossos direitos é lutar pelo que é certo, e deixar de ser mudos. A Letícia colocou aqui um comentário contraditório, porque ela gosta de causar, né? Eu gosto de ficar no conformismo, kkk. Infelizmente, eu tenho preguiça de derrubar as paredes e furar peneiras. Fica a seu critério, meu anjo. E a Renata, novamente, colocou aqui, né? Nós, pobres, não temos nem aprendizado dos nossos direitos, e os nossos deveres só são mostrados enquanto trabalhadores. E a Isabela, mais uma vez, colocou aqui, né? Quem está na periferia não vê que somos nós que carregamos tudo. Somos nós que erguemos tudo e que fazemos, né, algo crescer. Somos a grande maioria que pode gerar algo tão grande capaz de derrubar algo que nos incomode, algo que não nos iguale. Aí, agora eu vi, né, que a Andriele comentou novamente aqui, precisamos expor os nossos sentimentos e debater sobre os nossos direitos, e não nos conformar com essa realidade que muitos de nós vivemos, que é ficar calados. E a Andressa, acho que a internet dela deu uma estabilizada, e ela perguntou aqui, vocês como professores, que já foram adolescentes um dia, faz um certo tempo, não acham que muitas vezes o questionamento na nossa idade é visto como de pessoas mal agradecidas? Então, questionar, né, não se conformar com o que nós temos na idade deles, pode gerar a visão, do ponto de vista do adulto, que a pessoa está sendo mal agradecida, de não se conformar ali com seu barraquinho na favela. Então, a questão é quando você despolitiza a desigualdade. Né? A questão é quando você naturaliza a miséria. Era recorrente, no final do 19 início do 20, que as diferenças elas eram pensadas como naturais, que cada um cumpre o seu papel dentro da sociedade e que não existia tensões. Ou seja, o sujeito da comunidade, ou o favelado de hoje, né, o sujeito do cortiço, ou o sujeito que está lá marginalizado, que mesmo que ele estivesse na grande cidade, que começa a se industrializar, ele não só não é empregado por ser negro, né? E aí entra até numa questão que a Lorena gosta muito, grande parte dos que eram empregados eram mulheres, porque era mão de obra mais barata e assim por diante, né? A questão é que
essas diferenças, né, elas não eram tidas como resultante de conflitos entre uma classe detentora de todo o poder e a outra que, além de não ter o poder, totalmente marginalizada, porque nós temos um terceiro elemento, que são os migrantes, né, os imigrantes, perdão, e que esses são aceitos pelo menos para trabalhar, mesmo que tratados como escravo, muitas vezes, da maior parte das vezes foram, né, e tiveram que fugir dos cafezais e vir para a cidade de São Paulo, né? E aí, o que acontece? Isso não é visto como um conflito, é visto como natural, né? E aí você despolitiza, e as pessoas aceitam. Elas aceitam. É uma bobagem tão grande, né? Eu me lembro se foi a Andressa que comentou sobre a questão da mídia. E isso está pedindo um aulão sobre ideologia, né? Eu acho que a Lorena deve estar batendo palma agora. Porque a questão é, a burguesia ela é triunfante porque ela cria mitos. Ela criou o mito da igualdade, e o que mais ela planta é desigualdade. Ela criou o mito da democracia, e não há democracia, de fato. Ela criou o mito da cidadania, e só é cidadão aquele quando consegue consumir. Não está nem se falando de direitos políticos. Então ela cria mitos, como ela criou o mito da imprensa. Quem é o dono dos jornais? Quem são os donos dos jornais? Quem é o dono das emissoras? Quem disse que a notícia é imparcial? Aí alguém pode dizer, professor, então eles estão mentindo? Quem é meu aluno sabe muito bem que eu sempre repito isso. Mentira e verdade não dá conta da complexidade das relações humanas. Às vezes eu digo apenas a parte que me interessa. Eu construo também essas verdades. Então, olha só, você não imagina realmente que uma TV, né, como a Rede Globo, capturada totalmente pelo capital financeiro, pelos bancos, ela vai sequer um dia apresentar uma matéria contra banco. Aliás, não só a Rede Globo, toda a nossa mídia oficial. Então é preciso ter conhecimento para que você saiba discernir, separar o joio do trigo. Então, não é assim, simplesmente parar de ler jornal que ele só está mentindo, também não é isso. Isso fica bonito na música do Raul, né? Mas não é isso. Bom, eu ficaria falando aqui o resto da noite sobre isso, mas é fundamental que a gente acorde, né? E essa coisa de conformismo, eu já nasci indignado. Uma coisa que... Eu vou até citar um determinado sujeito que me parece que está proibido ser citado, né? O Marx tinha uma frase que ele dizia o seguinte: preciso duvidar sempre, se indignar sempre. Eu nunca me conformei, nunca achei natural que alguém pudesse estar andando com seu carrão, e eu vou ser assim, bem maneiro ainda, né? De 100 mil reais, e uma pessoa vai parar na cadeia porque estava roubando um pão, que rouba um pão, ele não é um ladrão, ele é um faminto. Que sociedade é essa que permite que alguém viva nos seus carrões 300, 400 mil reais, pague mais de 9 mil reais só de condomínio no seu apartamento de um por andar, que o sujeito me vem ainda com elucubrações, se vangloriar de 300 reais, que vai tirar e não vai te dar, o Estado, nós que sustentamos o Estado. Exato. Me desculpe a indignação, mas é isso. Eu gostaria só de... Gi, você quer falar? Perdão. Não, só ia falar boa noite pro pessoal. Obrigada. Beijo para os meninos, saudade. Eu só gostaria de complementar, juro que vai ser rápido, né? Que quando se fala de mídia, é importante a gente dizer, pessoal, a mídia ela não informa, a mídia ela entretém. A mídia não quer te informar, informação é dinheiro. E pobre não tem que ter dinheiro, pobre tem que ter só sonho. Tudo é mais-valia. Tudo é mais-valia, exatamente, né? Salve Marx. E não, vamos ser sinceros, né, pessoal? Mídia não vai informar você, esquece. Você vai ter conhecimento a partir do momento em que você buscar entender o que os livros, os autores e aquilo que você se interessa em estudar diz. Você pode defender a tese que for, você pode ser da linha política que você quiser, mesmo porque nós vivemos uma democracia, com ressalvas, né, Edgar, mas dizem que vivemos, e isso faz com que você possa...
Eu tampouco, mas isso faz com que você venha ter, o seu conhecimento faz com que você venha ter, de fato, a informação aí sim que você precisa para buscar, então, contrapor todas essas questões aí do cotidiano. Beleza? Galera, eu também agradeço muito a atenção de vocês. A gente se estendeu aí 1 minuto a mais do que estava previsto. Muito obrigado mesmo, tudo de bom. Se vocês tiverem mais perguntas para fazerem, por favor, pode mandar para a gente lá nos grupos de WhatsApp, pode enviar para a gente até no particular, se vocês quiserem. Sem problema nenhum, a gente promete que a gente vai ler e responder todas elas e a gente fica à disposição de vocês sempre, tá bom? Obrigado mesmo pela atenção. Também gostaria de agradecer a todos, acabei falando e não agradecendo, pela participação de todos, professores, alunos e alunas, e faço as palavras do Paulo também as minhas. Qualquer dúvida, só chamar no Zap, como se diz aí popularmente. Boa noite. Só para fechar, antes de eu encerrar a gravação, agradeço a presença dos nossos colegas aqui que se dispuseram a dar essa magnífica aula para nós hoje, contextualizar o curtiço para a gente. E quero deixar aqui para vocês, alunos, que da parte do nosso roteiro de Linguagens e Ciências Humanas, essa semana a gente encerrou a programação, nós já fizemos então um aulão ontem e outro hoje, primeira apresentação da obra e agora a contextualização da mesma. Para a próxima semana nós teremos mais encontros como esses e algumas atividades relacionadas, então fiquem espertos, o próximo roteiro então já vai ter um pouco mais de mão na massa para vocês. Os links das reuniões de ontem e hoje serão disponibilizados no YouTube, eu vou colocar lá no nosso grupo, quando eles estiverem disponíveis para vocês poderem assistir novamente, ou passar para os colegas que não viram. E a gente conta com a participação de vocês aí, não só na próxima semana, mas em todos os momentos. A gente quer recuperar aí o tempo perdido, né, a presença de vocês, a empolgação de vocês, o brilho do olhar. Beleza? Beijo grande, boa noite e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.